O time dos sonhos estava em crise, mas Prost e Senna continuavam dominando a categoria. Em Suzuka, Prost fecha a cena na chicane e vai esperar o título de tricampeão nos boxes. Ayrton troca o bico do carro e se recupera de forma sensacional, só que a vitória já não vale mais nada. Os cartolas da Fórmula 1 o desclassificaram. Quase 15 anos depois, o chefe da McLaren, Ron Dennis, diz que houve manipulação do resultado. A partir de uma pressão exercida por Alain Prost sobre o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean-Marie Balestre, Senna perdeu a corrida e o título no tapetão. Ron Dennis fica emocionado ao lembrar que Senna quase tomou uma decisão radical. Foi muito difícil convencer Ayrton a não parar de correr. Em 90, Senna e Prost, dessa vez em equipes diferentes, disputaram mais um título. Em Suzuka, agora, quem não precisava vencer era Senna. O troco que garantiu o bicampeonato de Ayrton foi dado a mais de 250 por hora, na primeira curva da corrida do Japão. Vai por dentro, aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Ela é uma revanche de 89, de certa forma, quando eu lutei com tanta garra em 89 e acabei perdendo um título de uma maneira muito triste. O adversário na luta pelo tri em 91 foi o inglês Nigel Mansell, com um carro que já anunciava os tempos de supremacia da Williams. E a decisão, mais uma vez, aconteceu em Suzuka. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! Em 92, Ayrton sofreu com um carro incapaz de chegar perto das Williams, a não ser no eterno reduto do seu talento, Mônaco. Vem Ayrton, vem Mansell, Ayrton, Senna vence! Brasil! Vitória do Brasil em Mônaco! Em 93, a desvantagem continuou, mas Ayrton compensou mais uma vez a falta de equipamento com vitórias sensacionais em Interlagos e Donington Park. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger, já faz a ultrapassagem. Foram as primeiras voltas mais maravilhosas da história. Foi a primeira volta mais fantástica da história da Fórmula 1. Em quarto lugar no grid, Ayrton Senna largou mal. Chegou a estar em quinto, mas antes de terminar a primeira volta, já estava na ponta. Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no garbinho, Ayrton Senna vai pra ponta. Essas últimas duas corridas foram de arrebentar. Depois do período glorioso na McLaren, Ayrton Senna se transferiu para Williams em 94. E foi num fim de semana sombrio em Imola, na Itália, que veio a última prova da carreira. Mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. O acidente grave com Barrichello na sexta-feira. A morte do austríaco Roland Ratzenberger no sábado. Este é o circuito de Imola, onde no dia 1º de maio de 1994, a carreira de Ayrton Senna terminou de forma trágica. Aqui, na curva Tamburello, que depois do acidente teve seu traçado redesenhado. Até hoje, nesse ponto do circuito, os torcedores prestam homenagens a Ayrton Senna. Uma prova de que, naquele momento, o Brasil perdia um dos seus grandes heróis. E a Fórmula 1, um dos maiores pilotos de todos os tempos. No domingo, pouco antes de ir para o grid de largada, um ritual que misturava concentração e preocupação. Uma imagem que marcaria a memória de todos os brasileiros. Em seguida, Ayrton Senna largou na pole position de uma corrida que ele não veria terminar. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Ritual lento. O tempo não tinha mais pressa. O enterro de Ayrton Senna foi uma das cerimônias mais comoventes da história do Brasil. Se na época em que ainda corria já se imaginava que Ayrton Senna fosse fazer parte da história da Fórmula 1, hoje, passados 10 anos da sua morte, isso é uma certeza e ele tem lugar de destaque.
Nós estamos em Donington Park, na Inglaterra, berço do automobilismo mundial. Aqui foi erguido um monumento em homenagem a dois mitos do esporte. O argentino Juan Manuel Fangio, 5 títulos, e Ayrton Senna, 3 títulos mundiais. São dois sul-americanos reverenciados pelos ingleses e empatados num pódio imaginário da história da Fórmula 1. Sem Ayrton, o automobilismo conheceu a era de um novo mito, que também começou no kart. Eu aprendi a admirar o Ayrton Senna desde a época do kart, quando eu vi as coisas quase impossíveis que ele fazia. Era um estilo impressionante. O alemão Michael Schumacher rapidamente ganhou fama como uma espécie de herdeiro do talento de Senna. Na Fórmula 1, foi 2 vezes campeão pela Benetton e 4 vezes pela Ferrari. É o único piloto com 6 títulos mundiais. Ele e Senna se enfrentaram por apenas 1 ano e meio, mas a pergunta continua no ar. Quem foi o melhor entre os dois? Para Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, Senna era mais talentoso. Numa disputa entre os dois pilotos, eu apostaria o meu dinheiro no Ayrton Senna. Ecclestone surpreende? Mesmo que o Schumacher fosse melhor, eu torceria pelo Ayrton. Even if Michael was better, I would still support Ayrton. Nesse duelo Brasil e Alemanha, o francês Alain Prost, maior rival de Ayrton Senna, é outro que apostaria no Brasil e vai além. Quando eu parei de correr, eu tinha certeza de que os recordes que ficaram na pista seriam superados pelo Ayrton. De certa forma, ele era a continuação de uma história que nós dois escrevemos juntos. O Schumacher não chegou a ser um adversário do Ayrton. O mundo perdeu esse combate. O mundo perdeu esse enfrentamento que talvez tivesse sido o mais fantástico da história da Fórmula 1. Não houve tempo de saber quem seria o melhor. Os números não têm como dar a resposta. Mas nem o tempo, nem os números serão capazes de apagar a imagem de Ayrton Senna. Na reportagem de amanhã, Sônia Bride mostra o bem que Ayrton Senna continua fazendo ao Brasil. Em 10 anos, o instituto que leva o nome de Ayrton transformou o sonho dele de ajudar as crianças em referência de cidadania.